Faculdade de Medicina do UFG, Comissão de Gerência Médica do Estado de Goiás, Serem. Pronto, doutor. Eu estou mutando o pessoal aqui. Ok. Então, aqui então a educação continuada, de importância aí no aprendizado convencional e das reciclagens, tanto os médicos residentes quanto os médicos convencionais. E hoje quer receber então o professor Marcelo Cacheta, que é médico especialista em psiquiatria, sou formado então, portanto, pela Universidade de Paris, tem uma coordenação da ASMIG, associação, portanto, importante aí da parte de psiquiatria de Goiás, então residência médica, na qual ele é professor daquela residência médica. O professor Marcelo Cacheta tem uma formação de excelência e tem uma dedicação importante na defesa formal da psiquiatria goiana e brasileira, né? Professor Marcelo, um tema importante como esse, da esquizofrenia, todo relevante, vai ficar, sua aula fica então aqui, além da apresentação direta hoje, através do Zoom, Facebook, fica depois armazenado aí no site da AMG e também no site da Medicina, para que sejam consultas posteriores, né, através do YouTube. Professor Marcelo, seja bem-vindo, fique à vontade. Agradeço ao professor Valdemar. Posso falar, Maurício? Claro. Quanto tempo, Maurício, que nós temos, Maurício? 1 hora. 1 hora? Eu vou tentar ser bem rápido, né? Bom, professor Valdemar, eu gostaria de agradecer ao professor Valdemar Naves do Amaral, presidente da Serem, diretor da Faculdade de Medicina, da qual eu tive a honra de ser aluno. Sou ligado ainda à faculdade, e o professor Valdemar, o professor Tarek também, que tem nos brindado muito, o professor Washington da Associação Médica, gostaria de agradecer a todos, e assim, deixar mais uma vez, eu já falei isso para o professor Valdemar várias vezes, em várias ocasiões, e volto a repetir, do meu entusiasmo pelo trabalho do professor Valdemar. Para quem não é de Goiás, o professor Valdemar é um baluarte da medicina goiana, e eu reputo isso a dois motivos. Primeiro, o poder de aglutinação, de camaradagem, de amizade. O professor Valdemar, ele, ao contrário de muitos outros líderes goianos da medicina, infelizmente, o professor Valdemar é diferente porque ele aglutina as pessoas, ele não... Pelo menos na minha área, no que eu estou dizendo, não estou fazendo apologia, nem proselitismo, nem politicagem, mas o que eu vejo do professor Valdemar na minha entourage, no meu ambiente, é que ele valoriza os talentos, ele dá gás nos talentos, estimula os talentos. Eu estou dizendo isso na área médica, na área científica. Então, eu sou, assim, o professor Valdemar é um entusiasta da ciência médica. E a gente não tem nem como enumerar as contribuições que ele tem feito, inúmeras, né? Na ciência, bota orientador e coloca a turma para estudar e para publicar, e publica revista, e reativou a revista Goiana de Medicina, e etc. Então ele é um dínamo, né? Dínamo, trabalha sem parar e tudo. E tem nos brindado a Associação Psiquiátrica de Goiás, que infelizmente esteve inativa durante muito tempo, esteve, né, vamos dizer, hipoativa, né, nessa parte científica, e na nossa gestão nós temos tentado estimular essa parte científica e temos tido um apoio assim, exponencial da parte do professor Valdemar e do seu vice-diretor lá na Serem, que é o professor Tarek, né? Então, eles têm estimulado muita residência médica em Goiânia, em Goiás, também sempre turbinando a residência, ajudando e tocando para frente. Para vocês terem ideia, só na psiquiatria nós triplicamos as vagas de residência na gestão do professor Valdemar e do professor Tarek, e na nossa gestão da PG, né? Então, assim, nós estamos dando uma nova dimensão à psiquiatria goiana. E agora, a PG... sempre com apoio da Serem e do professor Valdemar e da Faculdade de Medicina, da Associação Médica, nós estamos com um novo ciclo de aulas de psiquiatria, né?
Então, professor Valdemar, mais uma vez, e também me sinto honrado por o senhor estar aqui no domingo, né, nos brindando aí com o seu host, né, anfitrião, né, nos recebendo aqui na casa da Associação Médica, é um estúdio maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, a serviço do médico goiano. Então, também o Maurício Vigiano Neto, que é o webmaster, o técnico de audiovisual, que também sempre está aqui com a gente, ajudando, e né, no domingo, essa semana toda, eu enchendo o saco dele com slide, etc., porque eu sou dinossauro, eu não sei mexer com informática, e ele sempre ajudando com toda a boa vontade, com toda a assim, a solicitude, né? Então, Maurício Vigiano também, que está aqui atrás das camas, mas é o nosso anjo da guarda. Bom, então, na Associação Psiquiátrica, assim como na Associação Médica, até estimulado pelo exemplo do professor Valdemar, nosso objetivo é científico, é melhorar a qualidade do médico goiano, do psiquiatra goiano, não com atitudes politiqueiras ou atitudes midiáticas, mas sim melhorá-lo na parte científica e na parte técnica. Então nós estamos começando esse curso, né? Assim, estamos abrindo aí com chave de ouro, graças ao apoio do professor Valdemar, e nós vamos continuar esse curso durante, sei lá, talvez um ano, né? As aulas vão estar lá no meu Facebook, lá, e também nas mídias da Associação Psiquiátrica de Goiás, mas também, sobretudo, no meu Facebook, na página no Facebook, Marcelo Ferreira Caixeta, entre parênteses, psiquiatra. Lá vocês vão achar todos os vídeos. Nós já temos um vídeo de emergência psiquiátrica, também sob o patrocínio do professor Valdemar, ajuda do professor Valdemar. Nós temos, que é o curso de emergência psiquiátrica, nós temos já um vídeo também sobre autismo e hiperatividade, também está lá na minha página, no Facebook, vocês podem, na minha linha do tempo, vocês podem compilar lá. E agora essa aula de esquizofrenia, que também nós vamos colocar lá, além do, como o professor Valdemar falou, na página da MG e nas mídias sociais da APG, Associação Psiquiátrica de Goiás, tá? Bom, bem-vindos, vamos lá. Eu vou tentar ser rápido, breve, e como sempre, o nosso curso é bem prático, vai trazer apenas aquelas coisas mais fundamentais para o tema abordado. Aquela coisa bem prática, nós estamos visando o médico prático, tanto o psiquiatra quanto o médico que atende e atua na psiquiatria. Então, nós vamos ser bem rápidos, depois nós vamos abrir para questões, não é isso, Maurício? Isso. Podemos abrir para as questões e teremos todo o prazer de responder o que a gente conseguir, né? Bom, eu estou na psiquiatria porque nós estamos numa época, né, de que está aquela história. Quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Então nós temos aí muitos cursos, muitos professores e a pessoa às vezes é recém-formada. Esse dia eu vi um aluno, um ex-aluno, no primeiro ano ele já virou especialista em autismo. Eu estava vendo na rede social dele, fulano de tal, especialista em autismo, né? Hoje em dia está muito comum. Então eu acho que eu tenho que dizer, assim, rapidamente, que eu estou na psiquiatria desde 1981, quando eu entrei ainda como acadêmico de medicina no Hospital Batuíra e no hospital, na casa de Eurípides, na época chamava Sanatório Espírita Eurípides Barçanufo. Então eu estou desde 81 até agora, ininterruptamente dentro de um hospital psiquiátrico, literalmente dentro do hospital psiquiátrico, como médico, como doido, e é apenas a diferença que eu tenho a chave, mas estou lá internado, nunca saí e estou nessa luta desde 81. Então está internando 43 anos de psiquiatria. Então, assim, modéstia à parte, tem um pouco de experiência e um pouco de estudo, né, nesse tema que eu vou abordar hoje. Eu acho que a gente tem que falar isso, porque hoje em dia a gente precisa ser sincero, né? A gente precisa dizer qual é a nossa capacitação, porque, como eu falei, hoje em dia qualquer um pode falar de qualquer coisa. Você pega um PowerPoint e você dá aula até de física nuclear, de cosmologia, de astrofísica, o que for. Mas enfim, vamos lá. O tema é esquizofrenia, avanço no diagnóstico e tratamento. Então, vamos lá. Bom, eu não vou ficar com história, com epidemiologia, tal. Bom, vamos lá. Então aqui tá as minhas especificações, né? Eu fiz a minha formação psiquiátrica, grande parte dela na Universidade de Paris, 11, e etc. E o resto, sou médico pela UFG, com muito orgulho. E, como eu já falei, o professor Valdemar, atual diretor da Faculdade de Medicina da UFG. Também tive uma formação na USP, e depois fui para Paris,
onde eu terminei a minha formação psiquiátrica. Bom, vamos lá. Semiologia. Conflito de interesse, eu não tenho conflito de interesse, eu não trabalho para a indústria farmacêutica, eu não sou sponsor ou speaker, né, da indústria, não tem conflito de interesse nenhum. Então, nem com indústria, nem com instituição, eu trabalho num hospital que é filantrópico, então também não tem conflito de interesse nenhum, não sou empresário, trabalho num hospital filantrópico. Então, bom, vamos lá. O problema do diagnóstico da esquizofrenia, né? Então, assim, a gente tem alguns sinais que são importantes para o diagnóstico da esquizofrenia. Um sinal, assim, eu listei aqui vários sinais que são os mais importantes, assim, na minha prática, é claro, baseada também na literatura médica, mas enfim, risos imotivados, então falar sozinho, se isolar, né? É aquele paciente que está isolado, mas não está deprimido, então isso aí já é um sintoma, assim, um paciente isolado, quieto, parado e que não está deprimido, isso aí já pode ser esquizofrenia. Inclusive tem esquizofrenia que não tem nem delírio nem alucinação. A pessoa só fica parada no canto lá sem fazer nada, o dia inteiro tomando café ou vendo televisão ou do quarto, vai para a sala e tudo. E o pessoal, ele está deprimido e tal. Muitas vezes não é, hein? Muitas vezes não é. É um tipo de esquizofrenia que chama esquizofrenia simples, tá? Então, risos imotivados, falar sozinho, são sinais de alarme, tá? O paciente, como eu falei, falta de pragmatismo. Fulano, você está dentro de casa, você não faz nada, tal, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer namorar, não quer nada, não quer ir para festa. Então, isso é um sintoma. Pode ser depressão também, mas no esquizo, ele tem essa falta de pragmatismo sem ter depressão. Pensamento vago. É aquele paciente que você pergunta, o que você fez hoje? Ele fala, olha, a situação cosmológica da galáxia de Sirius em confluência com Órion, tá tendo um problema na face da Terra, porque a Terra, vocês sabem, a Terra é plana, papapá e tal. Então é um pensamento vago, tá? O paciente não tem uma linha de raciocínio, ele não consegue manter uma linha de raciocínio. O pensamento é descarrilado, vamos dizer assim, né? Bom, os delírios e alucinações, é claro, isso você pode ter em qualquer doença psiquiátrica, você pode ter delírios e alucinações, tá? Então esse é um erro muito comum, até dos psiquiatras, né? E também dos médicos que lidam com isso também, que não tem muita formação, de achar que todo delírio e alucinação é esquizofrenia. Então a gente recebe muito esse tipo de paciente, delirou e alucinou, é esquizofrênico. Inclusive até de psiquiatras, né? Infelizmente, nós estamos tendo um problema de formação aí, não só na área médica, mas na área também psiquiátrica, de formação adequada. Então, assim, nem todo delírio e alucinação, ele é esquizofrênico, tá? Para ser esquizofrênico, tem algumas características. Então, por exemplo, são delírios de controle e modificação do eu e do corpo. Eu não sou mais eu. Eu sou agora eu sou o William Bonner. Aquele lá na televisão, William Bonner, sou eu. Esse aqui que está do meu lado não é meu pai, esse aqui é o Tutankhamon, é o Hipócrates, aí para fazer uma homenagem ao professor Valdemar. Então, esse aqui não... Então, esse meu corpo não é meu, esse braço não é meu, eu estou sendo influenciado, modificado, eles botaram um chip dentro de mim, o meu braço é mecânico, eu estou recebendo influência da galáxia, eu estou recebendo... eu já não penso mais por mim, é como se eu fosse outra pessoa, hoje eu sou um autômato, né? São delírios, então, delírios e alucinações de controle e modificação do eu, certo? E do corpo. O eu na esquizofrenia, ele está reduzido, a atividade do eu, a capacidade do eu está reduzida, então aí ele é invadido por outros eus, ele é invadido por máquinas, ele é invadido por ondas eletromagnéticas e etc. Bom, delírios mecânicos, elétricos e magnéticos. Então também é um tipo de delírio que você fica assim com o pé atrás. Espera aí, isso aqui tá esquisito e tal, né? Não, esse braço meu não é mais, é mecânico. Eu tô recebendo ondas elétricas, instalaram um chip aqui no meu cérebro, né? Enfim, tiraram o meu pênis, fizeram um anel vagina aí de plástico e etc, né? Delírios muito bizarros também, igual esse que eu falei da galáxia. Não, eu sou um comportor evangelística da galáxia de Órion, né? Então, eu sou um miculix, eu sou um intraterrestre, eu vivo, na verdade, nas catacumbas das cavernas terrestres, né? Subterrâneas, né? Então, assim, delírios bizarros.
E delírios de identificação de outras pessoas. Ah, fulano não é fulano, trocaram minha mãe, eu não sei, entendeu? Aquele ali que eu tô vendo, aquele ali é outro fulano e tal, etc. Então, esses sintomas, eles são muito chamativos de uma esquizofrenia, tá? É importante guardar. Bom, em relação ao diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico diferencial da esquizofrenia é muito complicado, porque a maioria dos diagnósticos, infelizmente, eles são equivocados. Aí eu vou dar aqui as causas do equívoco, tá? Eu vou dar, assim, quais são os maiores equívocos, né, que os médicos cometem ao diagnosticar erradamente uma esquizofrenia. Eu falo isso porque eu lido com ensino médico já desde 84. Em 84 eu montei meu primeiro grupo de estudo de psiquiatria, ainda com estudantes e tal, e até hoje eu lido com isso. Então eu tenho uma certa experiência com o que o pessoal, a dificuldade que o pessoal tem, né, para lidar com a medicina. Então, eu estou citando aqui o que eu vejo das dificuldades que o pessoal tem no diagnóstico da esquizofrenia, tá? Bom, então, uma coisa que é muito comum a gente vê é o paciente... Vou pegar isso aqui. Paciente no primeiro surto psicótico, né? E aí é aquele paciente, vamos supor, com 16 anos de idade, ele, olha, eu tô aqui em casa, eu tô ouvindo barulho na parede, tem gente lá de lá falando de mim, eu acho que esse pessoal entrou dentro da parede, eles estão falando que eu sou bolsonarista, estão xingando que eu sou gay, estão dizendo que minha mãe é prostituta, etc. Então o paciente faz um primeiro surto, um surto agudo, assim, e aí, esquizofrênico, tá? E vai tomar neuroléptico o resto da vida. Então isso é muito grave, tá? É muito grave você dar um diagnóstico de esquizofrenia, porque muitas vezes aquele paciente vai ter que tomar neuroléptico o resto da vida. E depois você tenta tirar o neuroléptico, mesmo ele não sendo esquizofrênico, olha bem o que eu vou falar. Mesmo ele não sendo esquizofrênico, quando você tentar tirar o neuroléptico, ele vai ressurtar. Por quê? Por falta do neuroléptico, por rebote, não porque ele é esquizofrênico. Mas aí todo mundo vai falar, tá vendo? Tentou tirar o remédio para esquizofrenia e ele voltou à esquizofrenia. Muitas vezes não é necessariamente isso, é porque você tenta tirar aquela medicação, sobretudo sem um estudo, sem um racional adequado, aquele paciente vai ressurtar. E você vai falar, ele tá vendo? Ele é esquizofrênico, né? Então o paciente vai ficar carimbado com isso. Então a gente pega muitos pacientes num primeiro surto, tá, num surto agudo, e que não são esquizofrênicos. Inclusive esquizofrenia aguda, né, é uma questão muito, muito séria. Se é agudo, muito provavelmente, para não dizer nunca, porque em medicina a gente sabe que a gente nunca pode dizer nem sempre, nem nunca, mas é praticamente quase zero a chance de ser uma esquizofrenia. Tá? O esquizofrênico é uma doença crônica, né? Então, assim, agudamente, ninguém fica esquizofrênico agudamente. Então, se o paciente estava bem, estava trabalhando, estava estudando, tinha namorada, tinha um projeto, queria ir para a faculdade, estava na faculdade, queria ficar rico e tal, de repente ele dá um surto, esquizofrênico. Não é esquizofrênico, tá? Esquizofrênico não é um surto agudo, né? Não existe isso, esquizofrenia aguda. Apesar de que, se você pegar os livros aí, tem lá os livros, por exemplo, o próprio Bloiler falava esquizofrenia aguda e tal, mas ele foi ver que as esquizofrenias agudas dele depois curavam, quer dizer, então não era esquizofrenia, né? Era outra coisa, tá? Mas a gente pega muito isso hoje em dia, aquele primeiro surto. Bom, delírio sensitivo paranoide, do tipo Kretschmer, é aquele adolescente, tal, caladinho, tímido, e que começa a falar, gente, eu entro no ônibus, o pessoal me olha o jeito, fica me olhando, assim, falando assim, olha o jeito que ele anda, ele parece gay, ele parece um mendigo, olha as roupas dele e tal, por isso que chama delírio sensitivo paranoide, tá? E acontece muito em adolescentes, né? E são pessoas que na verdade não são esquizofrênicas, eles têm um temperamento às vezes tímido, ansioso, uma personalidade evitativa ou dependente e que desenvolve depressão e aí começa a ter delírios de referência. Estão falando de mim, eu saio na rua, eu tô cheirando mal, o meu pé é grande demais, eu não posso sair na rua, tal, e isso é confundido com esquizofrenia. Bom, delírios de referência depressiva ansiosa. Então esse aqui é aquele adolescente ou mesmo adulto, né, que está depressivo, ansioso e que começa a achar que, onde eu vou, olham para mim diferente, quando eu passo na frente da minha vizinha parece que baixa a cabeça, parece que tem vergonha de mim, parece que tem medo de mim, parece que acha que eu sou, policial, etc, né?
Então, ele vai ter... o deprimido, o ansioso, ele tem uma tendência a ser referenciado, a ser heterorreferenciado. Ele acha que os outros estão pensando nele, falando dele. Delírios lúdicos imaginativos no paciente que tem Asperger ou oligofrenia, quer dizer, ou um déficit intelectual, oligofrênico ou Asperger. Então, são aquele paciente que fala assim, eu sou dono do helicóptero, nós temos um paciente lá no hospital atualmente que diz assim, eu sou da polícia, eu sou da GSM, me chama de capitão e tal, mas é um Asperger, é um indivíduo que tem um autismo, Asperger, um oligofrenia, quer dizer, um déficit intelectivo, e que ele é como uma criança. A criança acha que ela é bombeira, a criança acha que ela é policial, né? A criança acha que ela é o Lula, né? Então, a criança, ela tem esse lado lúdico, né? E que e há doenças que a pessoa mantém esse lado lúdico, imaginativo, que, como eu falei, no Asperger, no oligo, né, no autismo e tal. Outra história que também é muito confundida com esquizofrenia, nas buffet delirantes, né? Que é aquele paciente que, de repente, ele fica perplexo, fica meio catatônico, às vezes com muito medo. Não, vocês estão me dando veneno, não vou comer isso, não. Eu agora não quero... o mundo tá pegando fogo, gente, o mundo tá pegando fogo e tal. E são psicoses agudas, né? E há perplexidade nelas. Às vezes o indivíduo para de comer, para de beber, ficam catatônicos, né? E são confundidos erradamente com esquizofrenia. Psicoses tóxicas, então. É aquele paciente que usa muita maconha, tal, né? Ou outras drogas, mas a maconha é muito esquizofrenogênica, ela causa muito esquizofrenia, entre aspas. Então o paciente começa. Esses dias mesmo pegamos um paciente que trabalhava numa firma, numa indústria, e ele falou assim, a máquina que eu manejo, essa máquina ela está sendo controlada por uma firma, por uma sociedade anônima chamada tecnologia. E essa sociedade anônima, essa tecnologia, ela está influenciando nessa máquina, não sei como, acho que é controle remoto, para que essa máquina dê problemas na minha mão. E assim, e aí ele começou a variar, né? Tipo pensamento vago, né? Porque a tecnologia é uma sociedade que tem feito algum problema, não só na máquina, mas também na estrutura do mundo. Essa tecnologia, quer dizer, bem esquisão, com delírios bizarros, mecânico e tal, mas não é esquizo. Era o quê? Maconha. Tá? Bom, temos então pacientes também, às vezes um paciente autista ou Asperger que deprime, né? E fica parecendo um esquizo, né? Fica parecendo uma esquizofrenia simples, né? Ele não tem... Os autistas ou Asperger, muitas vezes, ele já tem um eu já um pouco diminuído, um eu um pouco sem muito pragmatismo. E aí, quando eles deprimem, muitas vezes eles ficam parecendo um esquizofrênico simples, né? Então, dá a impressão disso, né? Então, mas não são pacientes com autismo com depressão. Então, assim, são diagnósticos diferenciais, tá? Eu fiz questão de trazer, gente, porque isso aqui quase não tem livro, tá? Se vocês forem ver em livro, vocês não vão achar muito isso aí, tá? Isso é da nossa experiência, da nossa lida com esse tipo de problema. Bom, na esquizofrenia, né? Então, eu vou, assim, esse slide aqui é mais ou menos também é uma complementação desse outro slide anterior, né? É o seguinte, além daqueles que eu já falei, né? Então, a gente tem que... O que a gente tem que ver na esquizofrenia aqui? Atividade do eu rebaixada, né? Então, atividade do eu rebaixada. Eu já expliquei, né? Delírios e alucinação da atividade do eu, também já expliquei. Diagnóstico diferencial com a perplexidade, também já expliquei, a psicose perplexa. Diagnóstico diferencial com as buffets, que são as psicoses agudas. Diagnóstico diferencial com as paranoias. Paranoia é aquela, por exemplo, aquela senhora, deixa eu ver se aqui não tá aparecendo bem, né? Mouse. O mouse, né? Tá. Pode usar. Mouse é aqui, né? Isso. Aqui? Isso. Tá. Aí ele aparece lá. Beleza. Gente burra é outra coisa, viu, Maurício? Mas enfim, é velhice, né? Você dá um desconto aí. Bom, gente, então a paranoia é o seguinte: a
Aí aquela senhora, por exemplo, com 40, 50 anos de idade, na menopausa, por aí, ou que já está se aproximando da menopausa. Hoje em dia tem muita menopausa precoce, o professor Valdemar sabe bem disso, os ginecologistas também. Então, conforme o estrogênio abaixa, a pessoa pode começar a tender a ficar paranoica. Então, assim, é aquela fulana não gosta de mim, lá no serviço eles estão fazendo um complô contra mim, o meu chefe está me perseguindo, a minha vizinha botou um lixo errado botou um lixo na minha porta, quer dizer que eu sou o lixo. O meu outro vizinho, toda vez que eu passo perto dele, ele dá uma piscada no pisca-luz lá, que tipo assim, ele tá falando assim, já vai a mulher beata, já vai a beatona na rua, tal. Então, essa paranoia, existem vários tipos de paranoia, né? Essa aí, por exemplo, é a paranoia da menopausa, mas você tem outros tipos de paranoia também, né? Tem a paranoia da senilidade, o paciente vai ficando mais idoso, vai começando a ter delírio de prejuízo, delírio de ruína, né? Estão pegando o que é meu, estão mexendo no que é meu, tal. E isso aí muitas vezes é falsamente confundido com a esquizofrenia, tá? A paranoia. A parafrenia também é uma doença que acomete geralmente a pessoa depois dos 40 anos, e aí que são chamados delírios fantásticos. Aí a pessoa começa, porque eu sou um membro da Matrix, e essa Matrix, nós estamos vivendo dentro de um ventre de um verme dourado. Esse verme, ele está nas galáxias, ele engole outras estrelas, e depois ele entra para dentro da Terra. Então são delírios muito fantásticos, parece uma desorganização esquizofrênica, parece um esquizofrênico bem desorganizado, um pensamento bem vago, bem desorganizado, mas não é esquizofrenia. São pacientes que geralmente eles têm uma doença orgânica, muitas vezes de natureza vascular, geralmente são vasculares, pacientes vasculares, tá? Que estão às vezes começando a demência vascular ou algum outro processo vascular, a hiperhomocisteinemia ou alguma doença, uma vasculite, etc. Tá? E eles desenvolvem parafrenia, tá? Que são delírios fantásticos. Mas eles riem, eles têm uma boa relação, o eu deles é bom, ao contrário da esquizofrenia, né? Eles têm família, eles trabalharam, eles constituíram família, eles têm pragmatismo, então são bem diferentes dos esquizofrênicos. Os delírios lúdicos eu já falei. Os delírios timopáticos são delírios que são dos transtornos afetivos. Então é aquele paciente megalomaníaco, eu sou Napoleão, eu sou Jesus Cristo e eu vou mudar o mundo, eu tenho um raio protetor, eu consigo prever quando que a luz do semáforo vai abrir, quando que ela vai fechar, eu consigo mudar as fases da lua pelo meu pensamento, no meu pensamento eu consigo separar as pessoas em duas, tal. Quer dizer, é um delírio que não é esquizofrênico, ele é megalomaníaco, a base dele é megalomaníaco, ou um delírio depressivo, um delírio grave depressivo, chamado, por exemplo, delírio de Cotard. Por exemplo, eu tô com o meu intestino tá seco, eu já morri, eu já não tenho órgãos, meu coração já não bate, meu estômago tá cheio de poeira, tal, eu já não existo mais, parece que eu cresci tanto que eu engoli a própria galáxia, eu sou maior do que a galáxia, eu vou sofrer eternamente. São os delírios de grandeza, delírios de enormidade, delírios de enormidade, causados por uma depressão muito grave, que é uma síndrome de Cotard. E também pode ser orgânico também. São pacientes que às vezes não são só timopáticos, ou seja, tem um transtorno afetivo, mas eles podem ser também orgânicos. Então são diagnósticos diferenciais, tá? Bom, então a gente vê que é bem complexa o diagnóstico diferencial da esquizofrenia, tá? Mas, enfim, a gente tem que começar por algum lugar, né? Um outro dado importante na esquizofrenia é o que eu chamo aqui da diferença de esquizofrenia vera e processos de esquizofrenização, tá? O que é isso aqui? Essa coisa. Esquizofrenia vera seria aquela esquizofrenia verdadeira, propriamente dita. E os processos de esquizofrenização são pacientes, muitas vezes afetivos ou com outra doença, que estão sofrendo processo de esquizofrenização.
como é que um paciente, vamos dizer, não primariamente esquizofrênico, ele começa a se esquizofrenizar? Vamos pegar um paciente, um paciente com transtorno de humor, transtorno afetivo, tá? Um deprimido, né? Ou assim, ansioso, tá? Se ele começar a fumar demais, fumar maconha, beber muito café ou usar alguma substância psicoativa, ele pode entrar num processo de esquizofrenização. Então ele vai parecer muito com o esquizofrênico, é igual o paciente que eu citei agora mesmo, da máquina lá, que até a empresa chamada tecnologia estava mexendo na vida dele, tá? Então, muitas vezes, o paciente que fuma demais, o paciente que usa muita maconha, o paciente que bebe muito café, o que usa outras drogas, um paciente bipolar ou com transtorno de humor e que vai ter e que passa por isso. Um paciente com transtorno de humor também que nunca foi bem tratado, que nunca recebeu o estabilizador do humor, nunca teve uma ansiólise adequada, muita ansiedade, ali está queimando glutamato, ali está queimando neurônio, destruindo neurônio, por exotoxicidade, o que vai acontecer com ele? Ele pode esquizofrenizar, pode parecer um paciente esquizofrênico, né? E a gente tem as alterações também que pode ajudar no processo de esquizofrenização, que não são os pacientes esquizofrênicos verdadeiros, são as alterações bioquímicas algumas alterações bioquímicas em pacientes que geralmente têm uma tendência a transtorno de humor, e essas alterações bioquímicas elas podem gerar uma esquizofrenização, tá? Que alterações bioquímicas são essas? Bom, são várias, tal, mas todas elas têm uma característica em comum. Todas elas dizem respeito ao ciclo do metabolismo do folato, tá? Do folato. Então, eu vou ver se eu consigo explicar aqui. Vamos dizer, não sei se vocês lembram lá da bioquímica. A gente tem em medicina, a gente tem várias. Vê aí, Maurício, está dando, não sei se está dando para ver. Mas a gente tem vários ciclos bioquímicos, tá? Esses ciclos bioquímicos, né, vai de uma para outra, vai de uma substância para outra, tal, tem uma enzima, entra elétron, sai elétron, entra hidrogênio, sai hidrogênio, ATP e etc, tá? E entram outras substâncias aqui também, tá? Entram outras substâncias no ciclo. Então aqui é o ciclo, vamos dizer, do folato, tá? Nesse ciclo do folato, tá? Que no final vai gerar serotonina, 5-hidroxitriptamina, tá? Mas entram vários componentes nesse ciclo do folato. Então, os componentes estão aqui nesse slide aqui, né, que vocês estão vendo aí. Então, todos esses componentes aqui que estão no slide, eles entram de alguma forma no ciclo do folato. Então, o magnésio, tá? O B2, que é a riboflavina, certo? B6, B12, né? B12, metionina, betaína, certo? Betaína, deixa eu ver aqui mais, ômega, né? Ômega 3, que são os ácidos graxos, né? Deixa eu ver se eu escrevi mais. Bom, então esses aí, esse ciclo do folato, quando ele está alterado, ele pode gerar, então, um processo de esquizofrenização. Né? A gente tem que ver também os níveis de homocisteína, né, que vão aumentar nesse ciclo do folato. A gente tem que ver os níveis de ácido fólico, né? A gente tem que ver a genética do metabolismo do ácido fólico, que é o MTHFR, tá? Que são dois alelos, o A e o C. A91, A12, não sei lá o que. Então, assim, desculpa aqui, mas esses alelos são do MTHFR, que são o gene que vai metabolizar, que vai trabalhar nesse ciclo do folato. Então, essa bioquímica, tá? Você tem que prestar atenção nela, tá? Como eu estou falando, então. Por quê? Porque qualquer alteração nesses circuitos, inclusive vitamina C e D, que também fazem parte, né? Qualquer alteração dessa pode dar problema da esquizofrenização,
certo? Então, a gente tem que... Isso aí é um papel importante na bioquímica da esquizofrenia. Nós estamos fazendo um trabalho lá no nosso serviço, que vários pacientes, inclusive, foram curados de esquizofrenia, curados, assim, estão muito bem, estavam num processo esquizofrênico grave e que estão curados com essas estratégias de folato, tá? De bioquímica do folato. Então, alguns a gente repõe B2, o próprio L-metilfolato, que a gente repõe L-metilfolato, né? A gente repõe betaína, que é uma substância que tem muito na beterraba. A gente diminui metionina, que tem muito em carne vermelha. Então, a gente faz algumas indicações nutrológicas, diminuição de carne vermelha para diminuir metionina, consumo de beterraba, por exemplo, aumentar a betaína, né? Consumo, melhora desses padrões aqui, magnésio, B2, B6 e tal. Consumo de ácido fólico, né? Que tem mais nas verduras e frutas, né? Justamente para a gente trabalhar esses problemas bioquímicos do folato, né? Então, o paciente bipolar ou com transtorno de humor que tem alguma alteração bioquímica dessa, ele pode caminhar para esquizofrenização. Outras alterações também são dos hormônios tireoidianos, tá? Então, esses aqui já são mais clássicos, a gente tem que avaliar TSH autossensível, T3 livre, T4 livre, anticorpos antireoide, porque muitas alterações de tireopatia, muitas tireopatias também conspiram para que um paciente com transtorno de humor, ele vai se esquizofrenizando, tá certo? Então isso aqui é um dado importante. Bom, outro dado importante na esquizofrenia é que a esquizofrenia, ela está associada... Tá dando para ver aí, o Maurício? Esse quadro aqui, tá dando... O pessoal tá enxergando? Enxergando, né? Então, assim, vamos lá. Na esquizofrenia, tá? Existe uma série de outras doenças associadas à esquizofrenia, tá? Então, ela geralmente está associada a transtorno de humor, tá? Ela geralmente está associada com Asperger e transtorno do espectro autista, né? TEA, certo? Ela pode estar associada, então, com ansiedade, depressão, certo? Obsessão, certo? Então, são várias associações, né, que o paciente esquizofrênico ele tem, tá? Então, isso é outra coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que tratar essas associações. A gente tem que tratar humor. Então, aí a gente entra com os normotímicos, né, os estabilizadores do humor, certo? Muitas vezes para ansiedade, para depressão, para obsessão, a gente tem que tratar, certo? Temos que tratar o transtorno de humor, eu já falei, né? Muitas vezes dá um antidepressivo, dá um anticonvulsivante, né? E tratar também, como eu já escrevi aqui, os problemas da folatopatia. Folatopatia, certo? E as tireopatias, né? Que são as partes bioquímicas mais importantes da esquizo, tá certo? Então, isso é importante porque muitas vezes, né, na literatura clássica, a gente fala assim, não, esquizo, a gente só dá, então, neuroléptico, só antipsicótico, certo? E hoje a gente sabe que não é assim. Então, isso é um avanço no diagnóstico de esquizofrenia. A gente sabe que existe uma enorme comorbidade, uma enorme associação. Muitos dizem que é até a mesma doença, faz parte do mesmo processo etiopatogênico, fisiopatológico, com transtorno de humor, com Asperger ou TEA e com ansiedade, depressão, obsessão, certo? Então, é uma síndrome psiquiátrica geral na qual o esquizofrênico está incluído e você tem que tratar adequadamente esses outros sintomas, porque muitas vezes o paciente não melhora, né? Então é muito comum você pegar um paciente, por exemplo, esquizofrênico vai precisar de um anticonvulsivante, como normotímico, vai precisar de um antidepressivo, por exemplo, um estalopram, ele vai precisar de um lítio, um carbonato de lítio, certo? Para melhorar as suas funções e além disso, tratamento da folatopatia e tireopatia. Bom, agora vamos voltar aqui na questão, já estamos terminando, né?
e falamos dessa diferenciação, da esquizofrenia vera e processos de esquizofrenização. Tá? Vamos fazer uma separaçãozinha aqui para ficar mais didática. Tá? O que seria essa esquizofrenia vera? Então, a esquizofrenia vera geralmente é um paciente com TEA ou Asperger, certo? Então, a vera, certo? Esquizofrenia vera. Então, é um paciente com TEA, certo? Asperger, né? Que já tinha alguma dificuldade cognitiva, certo? Ele era meio ruim na escola, meio lento, tal. Tinha uma dificuldade social, certo? Meio isolado, meio assim, esquizoide e tal, né? E depois chega na puberdade, certo? Chega na puberdade, né? Entra num transtorno de humor maior, uma depressão, ansiedade e tal, e faz um surto psicótico, tá? Então, esse paciente, uma depressão, uma ansiedade, uma obsessão, enfim, né? E faz um surto psicótico, tá? Esse paciente, com a esquizofrenia vera, que é o tipo de esquizofrenia, esse paciente muitas vezes, né, além dessa base constitucional que ele já tem, né, muitas vezes ele é um fóbico, esqueci de colocar aqui também um fóbico, certo? Então esse paciente, ele vai entrar na puberdade, vai mexer nos hormônios, vai ter uma hormoniopatia lá tal, e ele vai desenvolver e vai surtar, certo? Então esse paciente, muitas vezes, eles têm essas alterações bioquímicas que eu falei também, certo? Então, aí você tem que corrigir as alterações bioquímicas para você tratar todo o sintoma. Então, ele vai precisar, como eu escrevi aqui, ele vai precisar do neuroléptico, né? Vai precisar do normotímico, vai precisar, às vezes, do antidepressivo, vai precisar de corrigir a bioquímica, certo? Corrigir a bioquímica, né? Para ele ter um bom tratamento de bom desenvolvimento, tá? Então, essa é a esquizofrenia vera. Então, esse é o paciente que geralmente não tinha família, assim, não consegue constituir família, ele geralmente é pouco pragmático, ele é meio isolado, ele é meio, assim, não gosta de muito contato, né? Então, já tinha uma base constitucional, veio a bioquímica da puberdade, gerou as alterações bioquímicas, aliás, veio a bioquímica da puberdade e tinha também alterações bioquímicas, tá? E aí supitou, né, configurou, abriu uma esquizofrenia, certo? Então essa é a esquizofrenia vera. E temos também o outro tipo de esquizofrenia que eu falei para vocês, que não é outro tipo, mas é outra manifestação sintomatológica, que são as esquizofrenias, certo? Os processos de esquizofrenização, certo? Os processos de esquizofrenização, né? Então, esse paciente, é que eu já falei, ele já tinha uma família, ele já tinha estudado, ele já trabalhava, certo? Ele tem mais pragmatismo, ele quer mais, o eu dele é mais forte, certo? Então, esse paciente, ele abre, muitas vezes, um quadro timopático, certo? Desse quadro timopático, ele, por algum processo que eu falei, que pode ser cigarro, né, café, maconha, ou alteração bioquímica, dessas que eu falei antes, né, sobretudo folato, ele vai o quê? Esquizofrenizar, né? Ele vai partir para uma esquizofrenia, vai começar a esquizofrenizar. Tem aquele sintoma de esquizofrenia que eu já falei lá, tá? Então, seria outro tipo de evolução esquizofrênica desse paciente. Tá? Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vê muito assim, esse paciente é esquizofrênico, ele não vai melhorar não. Esse paciente é esquizofrênico, isso aí é assim mesmo, o tratamento é esse, sabe? O tratamento é esse, não tem o que fazer, tal. Olha, não desistam do esquizofrênico, não desistam do esquizofrênico. Nosso serviço, a gente sempre luta pelo esquizofrênico. A gente corrige bioquímica, a gente corrige transtorno de humor, a gente corrige
tireoide, corrige o neuroléptico adequado, tal. Sobretudo, trabalha a família, para que esse paciente trabalhe, para que esse paciente tenha uma atividade útil, porque a família, o brasileiro tem muito disso, tadinho, ele é doente, deixa ele lá. Não, bota para trabalhar. Nós temos paciente esquizofrênico, médico, tem paciente esquizofrênico, advogado, tem paciente esquizofrênico, motoboy, tem paciente esquizofrênico, lavrador, tem paciente que entrega gás. Nosso paciente esquizofrênico está trabalhando. Está trabalhando. Nós não... se não trabalha, ele vai atrofiar. Se ele ficar dentro de casa parado, ele vai atrofiar. Se não tiver alguém que... Né, nem que seja em casa. Fica em casa, então. Tá, mas trabalha. Né, lava uma vasilha, leva a folha para fora, varre a casa, né, trabalha, tem que trabalhar, tem que ter atividade, porque o eu dele está diminuído. E você, é a terapia ocupacional ou a laborterapia, é a família que vai aumentar esse eu, tá? Por quê? O que acontece na fisiopatologia da esquizofrenia? Vamos pegar aqui um cérebro, não, tá feio demais, não. Não, mas... eu acho que talvez seja melhor aqui. Ótimo. Tá caindo o cérebro do Maurício tá caindo aqui. Tá, bom, beleza, Maurício, ajudou demais. Então, assim, aqui, né, nós temos um cérebro. Então, não, mas eu acho melhor eu fazer uma coisa dinâmica, desenhar mesmo. Quer ver? Isso aqui tá ruim. Isso aqui... Então, esse aqui é um cérebro de lado, tá, gente? Eu vou usar o modelo do... Ixi, o cérebro do Maurício caiu aqui, tá? É um cérebro de lado, Bom, então o que nós temos? Nós temos aqui, vou pegar dois sistemas. Um sistema, que é o do sistema do eu, que é geralmente aqui no símbolo anterior, tá? E o sistema das emoções, que é o sistema límbico, que é aqui essa região, tá? Nós temos esses dois sistemas. Então, o que acontece na esquizofrenia? Isso aqui é pra gente entender. O esquizofrênico, ele... ou tem o eu fraco, um eu bem pobre, e aí esse eu vai ser invadido por alien, né? Por coisas mecânicas, né? Por outras pessoas, né? Vai ser invadido, porque o eu dele é fraco. Então isso acontece muito aqui no Asperger, certo? Ou no TEA, né? Como queiram. Ou o sistema límbico dele está muito ativo, né? Muito ativo. E aí, então assim, o eu, ele tem uma relação com o sistema límbico, tá? Ele tem uma relação. Se esse eu tá fraco, tá? O sistema límbico fica forte. Então aí delira, o paciente delira, tá? Ou o contrário, às vezes o sistema límbico tá muito forte, às vezes o eu tá normal, tá? Como acontece nos bipolares, que eu falei, nos timopáticos que estão passando pela esquizofrenização. O eu, às vezes, está normal. É aquele que trabalha, que estuda, que tem família, tal, mas o sistema límbico dele está muito ativado. Então, ele vai delirar, tá certo? Ele vai achar que o mundo está acabando, ele vai ficar perplexo, ele vai ficar com medo. Então, essa é a fisiopatologia da esquizofrenia. Ou o seu eu está fraco, ou o seu sistema límbico está forte, ou as duas coisas juntas, tá? Então, você tem que atuar nisso aí. Fortalecer o eu... Não tem jeito, porque isso é constitucional. Esse eu fraco, esquizoide, quietinho, paradinho, passivo, sem pragmatismo, sem iniciativa, isso é constitucional. Mas o que a gente pode fazer? Você pode botar a família para fazer isso. Bota para trabalhar, bota para fazer alguma coisa útil. Tadinho, ele é doentinho, ele não dá conta. Dá conta sim. Eu tenho um paciente meu esquizofrênico que não sabe nem falar, que não dá conta de falar. Tem uma deficiência grave, que é Asperger, autista grave, e tudo, e trabalha na feira, sabe? E é feliz, tá ótimo, tá bem, quase não precisa de remédio, diminui remédio, entendeu? Tem outro paciente esquizofrênico que nem falar direito ele fala, e tá trabalhando ele é entregador de gás, trabalha numa firma de gás aí, entrega e tal, repõe gás. Então, assim, o eu tá fraco, mas você pode fortalecê-lo. E o sistema límbico, quando ele está muito ativado, você também pode diminuir essa ativação. Aí sim você pode usar remédio, né? Aí você pode usar neuroléptico, aí você pode usar normotímicos, estabilizador de humor, você pode usar anticonvulsivante, certo? Entendeu? E aí você então vai melhorar esse sistema límbico aqui e o delírio vai diminuir, né? Os sintomas vão diminuir, tá certo? E a bioquímica, né? A bioquímica,
que eu falei, aquelas alterações bioquímicas, elas vão melhorar o quê? Sintomas negativos. Então, o paciente, esse tratamento aqui melhorou o sintoma positivo. Neuroléptico, normotímico, anticonvulsivante e tal, melhorou o sintoma positivo. Sobrou o sintoma negativo, você vai naqueles problemas bioquímicos que eles têm e repõe e trata esses problemas bioquímicos. O que vai acontecer? O paciente vai melhorar, tá? Vai melhorar também de sintoma negativo, certo? E aí entra a família, que faz o trabalho ocupacional com ele, então ele vai ter um bom prognóstico. Tá? Só um dado aqui para terminar também, estou quase terminando toda hora, né? É igual casamento de gente sem vergonha. Estou terminando, mas não termina nunca, mas vamos lá. Bom, o que a gente, nessa bioquímica é importante a gente falar o seguinte, as alterações bioquímicas, tá? Muitas vezes você não queira que aquelas, por exemplo, vamos pegar ácido fólico. Ácido fólico, se não me falha a memória, é de 3 até 20, por exemplo, o que é o VR, valor de referência. Tá certo? Se você tem um paciente que tem sintoma, tá? E que tá com ácido fólico, por exemplo, de 5, tá? Então aqui, num espectro de ácido fólico, que vai daqui até aqui, o paciente tá aqui, peraí, tá faltando ácido fólico. Ou homocisteína, vamos supor que é homocisteína. Homocisteína vai até, segundo o laboratório, alguns laboratórios, tem uns que vai até 13, outros vai até 18, etc. Mas vamos supor que nesse laboratório aqui que vai até 13, ele tá aqui, ó, 12. Ah, não, tá normal. Não, não tá normal. Você tem uma clínica e você tem uma bioquímica, tá certo? Então você vai tratar essa hiperhomocisteinúria, essa hiperhomocisteinemia. Mesma coisa então para B2, a B2 normal, B12. B12 acho que até, se não me engano, é até 200, de 200 até, sei lá, 800. Mas o paciente está com o quê? O paciente está com 220, por exemplo. Ah, não, tá normal, tal. Não tá normal. Ele tá tendo clínica, tá tendo uma clínica, uma esquizofrenia e tal. Então, vamos tratar isso aqui, vamos aproximar esse que tá aqui, o dele tá aqui, ó, a gente vai aproximar isso aqui para cá, certo? Então, a bioquímica, tá? Ela tem essas características. Não fica esperando, tá? Aquele valor assim do cara tá morrendo, não, certo? Porque menos de 3, né? Por exemplo, um ácido fólico menos de 3, o cara já tá com o pé na cova. Então, assim, não espere chegar. É como eu falei, se tá aqui já trata, né? Certo? A mesma coisa hoje também, por exemplo, TSH. Hoje em dia, em psiquiatria, a gente sabe que se o paciente é um paciente aqui já não só esquizofrênico, mas um bipolar, por exemplo, que não está conseguindo controlar, certo? Estabilizar o humor. E o TSH a gente sabe que até 5 é normal, tal. Mas o paciente tem transtorno de humor que não está conseguindo controlar e tal, e está com TSH, por exemplo, de 4, né? A própria literatura médica fala que você está autorizado a trazer isso aqui para 2.5, 2.4, tá? Então isso não é invenção da minha cabeça. Isso essa questão bioquímica aqui, a própria literatura respalda isso, tá bom? É importante avisar. Bom, eu terminei, né? E agora não sei se tem questão aí ou tem alguma questão, a gente vai partir para... Tem uma dúvida. Como tratar os sintomas negativos de forma farmacológica? Não, aí bom, eu já falei, né? Eu já respondi, mas vamos lá de novo, tá? Sintoma negativo. Então, você pode, primeiro, né? Você tende a evitar de usar determinados neurolépticos e determinadas doses de neurolépticos, né? Então, você tende a evitar de usar determinadas doses de neurolépticos. Sintoma negativo. Então, você vai... Né, vamos pegar lá, sintoma negativo, certo? Então, você vai, primeiro, né, tratar a família, tá? A família vai ter que botar esse cara para trabalhar, fazer alguma coisa para não deixar ele parar, tá? Primeiro. Segundo, você às vezes vai ter que dar antidepressivo para ele, tá? Às vezes ele tá apático, por depressão. Você vai ter, às vezes, de dar estabilizador do humor, certo? Porque às vezes tem um problema do humor atrás disso. Terceiro, você vai ter que dar neurolépticos incisivos em baixa dose. Por exemplo, sulpirida. Eu gosto muito de sulpirida. Sulpirida, certo? É uma medicação muito boa para sintomas negativos. Até 100 miligramas. Até 80, 100 miligramas. Por quê? Passou disso, ele começa a ficar um neuroléptico mais incisivo, tá?
Um neuroléptico. Então, doses baixas, vamos supor, 50 miligramas, 40 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas de supirida, pode ajudar muito um paciente negativo. Atípicos em dose baixinha, tá? Atípicos em dose bem baixa. Você também pode dar o atípico em dose baixa. Tá aparecendo aqui esse quadro? Né? Então, atípicos, tá certo? Além dos atípicos, né? Então, você pode dar também, geralmente, em dose baixa. Você evitar, então, 5, evitar neurolépticos em altas doses, né? Sobretudo o neuroléptico mais sedativo, né? Ou mesmo os incisivos, tipo haloperidol em dose alta, né? Que vai dar um break no paciente, né? Você muitas vezes corrigir transtornos de humor ou medicação e heterogenia, por exemplo, às vezes o paciente está tomando valproato, topiramato, né? Às vezes a própria carbamazepina um pouquinho, que podem o quê? Podem baixar né? Pode estar baixando a energia do paciente, tá certo? E finalmente, talvez um dos mais importantes, que é muito negligenciado, a correção bioquímica disso aí. Então nós temos tido, repetindo para vocês, muito bons resultados, né? Por exemplo, com B2, com riboflavina, né, com dose baixinha de folato, dose alta eles supitam, dose alta ele parece ter um efeito antidepressivo e eles supitam, tá, de ácido fólico, aliás, de L-metilfolato. Se você der uma dose mais alta, o paciente começa a entrar em sintoma positivo, ele começa a ficar delirante, porque tem um efeito antidepressivo. Mas você pode usar o L-metilfolato em dose menor, você pode usar a B2, a gente repõe, então, betaína, que é o da beterraba, a gente repõe muitas vezes o ômega 3, a gente repõe B12, às vezes está baixo, vitamina C, vitamina D, a gente faz um trabalho bioquímico intenso com esse paciente, tá? Com base nos exames e com base também na clínica. Às vezes tem paciente que nem está com B2 tão baixo, mas a gente está muito negativo e tal, a gente dá uma B2 e ele dá uma melhorada. Então, essa bioquímica hoje, para nós, ela está sendo muito importante no tratamento dos sintomas negativos desses pacientes. Repetindo, tem que tomar cuidado que ele pode ficar exaltado. Por exemplo, se você der uma dose alta de L-metilfolato, ele pode ficar exaltado, tá certo? Se você fizer isso tudo aqui direitinho, tá certo? Você vai tirar o paciente do sintoma negativo, com certeza. É igual eu falei, nossos pacientes, nós lidamos com casos muito graves, né? Nós lidamos com casos muito graves e a gente tem conseguido tirar esses pacientes, a maioria deles, se não todos, menos aqueles muito, muito regredidos, né? Mas nós temos, por exemplo, um paciente que é autista e esquizofrênico muito, muito grave, né? Com déficit intelectivo grave, mas mesmo assim está trabalhando em casa. Está ajudando a mãe, a gente varre, mexe no jardim, faz serviço de casa, tá? Então, a gente tem conseguido bons resultados quanto a isso aí. Mas é isso. Repetindo, família, antidepressivo, estabilizador de humor, neurolépticos em dose baixa supirida, antipsicóticos atípicos em dose baixa e a correção dessa bioquímica, correção das iatrogenias, que geralmente é neuroléptico em dose muito alta, neurolépticos sedativos ou incisivos em dose alta, e outras medicações, por exemplo, valproato, topiramato, que podem rebaixar o paciente e tirar sintomas, e dar sintomas negativos para ele. Tá? Mais alguma? Outra pergunta, doutor. Quanto tempo permanecer com antipsicótico após um primeiro episódio psicótico em que foi descartado causas orgânicas? Não, aí essa pergunta é muito ampla, não tem jeito de responder, né? Não tem como responder, assim, sinceramente, eu não conseguiria responder, porque... Então, pulando para a próxima, então. Essa aí, assim, só para não falar, assim, que eu estou sendo indelicado, né, é o seguinte, é muito difícil você, por exemplo, é o primeiro surto, então, a possibilidade, primeiro, você tem que ver se é esquizofrenia, se não é, certo? Igual eu falei, isso já abre um leque. Se é esquizofrenia, é mais grave, você vai ter que usar mais tempo. Se não é, se é um transtorno, por exemplo, o bufedelirante. Bufedelirante, às vezes você tira o paciente de uma bufedelirante, uma psicose delirante aguda ou psicose perplexa, você tira o paciente com o quê? Com, às vezes, 1 semana. Né? Agora, você tem que manter depois ele no normotímico, no estabilizador, porque se você tirar o neuroléptico, ele vai recidivar. Então, essa questão de tirar neuroléptico é muito complicada, é muito séria. Você tem que ter muita segurança e tal, porque não é o paciente melhorou, você já tira o neuroléptico, não. Ele tem que estar coberto com normotímico, ele tem que estar coberto com psicoterapia, ele tem que estar coberto com terapia ocupacional, o paciente tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar ativo na vida dele, tá? Para você baixar ou tirar o neuroléptico, tá? Próximo. Outra pergunta. Embora exista esquizofrenização,
mas pode surgir ou existir esquizofrenia vera de surgimento súbito? Não. A esquizofrenia vera, como eu falei, ela tem uma base constitucional. Então, repetindo, geralmente é aquele paciente que tem um déficit intelectivo, às vezes até leve, mas tem, que vai se manifestar na escola. Então, por exemplo, com a dislexia, dispraxia, descalculia, ou às vezes oligofrenia mesmo. Certo? É um paciente esquizoide, que tem uma dificuldade de socialização. É um paciente que comunica pouco, comunica mal. É um paciente que geralmente tem traços Asperger ou TEA. Tá? É um paciente que geralmente os marcos do desenvolvimento sempre foi um pouquinho atrasado, demorou um pouco a falar, um pouco a andar, um pouco a ler e escrever, ele é um pouco lento, ele é isolado, ele é quietinho, muitas vezes é uma criança às vezes chorona, uma criança irritada, né, com a socialidade ruim. Então ele é um quê? Ele é um constitucional. Tá? Se ele é um constitucional, isso é da Constituição dele. Então isso não é agudo, isso não vai aparecer agudamente. Tá? É o que eu falei, não existe esquizofrenia aguda, não existe. Agora, se esse paciente, muitas vezes, a família nem nota, tem família que nem nota esses traços, aí o paciente surta, faz um primeiro surto, a família pensa, é agudo, nunca teve problema. Não, mas você vai identificar antes, você vai fazer uma anamnese, fazer um exame psíquico do paciente, você vai ver que ele já era constitucional antes, tá? Então não existe esquizofrenia aguda, certo? Agora, processo de esquizofrenização aguda existe, o cara fuma uma maconha, ou usa um ácido, LSD, psilocibina, mescalina, escalol, e ele fica delirante e esquizofrênico, tá? Um chá aí, um cogumelo, etc. E ele fica esquizofrênico. Esquizofrênico, entre aspas, não é esquizofrênico, ele está num processo de esquizofrenização. Tá? Tem mais alguma? Tem. Tem uma que perguntou aqui que... Mudar um pouco um tópico, mas ele pergunta se a esquizofrenia faz as pessoas não falarem a verdade. Faz elas enganarem as pessoas. Não, isso aí não é sintoma de esquizofrenia, não. O esquizofrênico, ele não é um indivíduo, um psicopata, geralmente é um ingênuo. Ele é um ingênuo, ele é um paciente que sofre de automatismo. Veja bem, para você enganar uma pessoa, você precisa ter um eu forte. Você precisa falar assim, eu quero enganar aquela pessoa, eu vou fazer uma estratégia para enganar aquela pessoa. E o esquizofrênico, não, o eu dele é fraco. Ele é um indivíduo que ele é passivo. Ele está submisso. Ele está submisso aqui, ó. Pega o cérebro dele. O eu dele está aqui, está fraco, certo? Então ele está submisso a influências externas, os outros que estão mandando nele, os outros que estão falando dele, estão modificando o corpo dele, modificando a mente dele, e está submisso a influências internas, que é o sistema límbico dele superativado, certo? Então ele não tem tempo, ele não tem cabeça para simular, para mentir, para vir com psicopatia, não. Ele está passivo, ele está vítima de uma situação biológica na qual o eu dele está diminuído. Mais alguma? Tem mais uma, pra gente, acho que vai ser hoje pra gente encerrar. É um comentário da Letícia. Ela fala, doutor, meu irmão é um paciente de necessidades especiais. Enfim, gostaria de saber se é possível ele estar tendo alucinações e delírios. E pode ser um tipo de convulsão? Porque ele está com crises Ele estava com crises dias, agora tem dia que não tem, e tem dia que é uma crise que dura 3 horas. Pós às 6. Onde às 6 toma Fluxatar 3mg com haloperidol de manipulação. Tá, você tem um paciente com oligofrenia, né, um paciente com necessidade especial, deficiência mental, ele pode ter epilepsia, ele tem mais epilepsia do que a população geral, certo? E ele pode ter também, ele pode ter o que a gente chama de psicoses enxertadas. Psicoses enxertadas, que são as psicoses que ocorrem em pacientes com deficiência mental. E você pode também, nada impede também que um paciente com oligofrenia, com déficit intelectivo, ele também tenha distúrbio do humor, timopatias, certo? Então, é um paciente muito difícil, é um dos pacientes, o tipo de paciente mais difícil que tem de tratar. Muitas vezes a gente tem até que hospitalizar para fazer exames, etc., porque são pacientes muito complexos, tá? E ele pode sim ter uma esquizofrenia também, né? Ele pode também, como eu já falei, certo? Então ele pode ter uma epilepsia que pode dar psicose, são chamadas psicoses epiléticas, certo? Né? Ele pode ter psicoses enxertadas, que são psicoses específicas dos oligofrênicos. Ele pode ter timopatia, né? É muito comum, então, um paciente deficiente com deficiência mental, sobretudo leve ou moderada, ter timopatias associadas. E ele pode também ter esquizofrenia. Então, isso é uma avaliação muito específica que pode fazer. Se a psicose dele tem hora de aparecer, aparece tal hora, então não sei o quê,
Pode sim ser, são chamadas psicoses paroxísticas, ou seja, psicose que acontece rapidamente e some rapidamente. Pode ser epilética, pode ser. Mas nesse caso que você está falando, todo dia, tal hora, pode ser efeito de medicação. Tá? O paciente pode chamada psicose iatrogênica. O que é psicose iatrogênica? É psicose por efeito da medicação. Então a medicação às vezes está aqui, ó, ela está fazendo um nível e cai de repente. A hora que cai de repente o nível dela, geralmente à noite ou à tarde, o paciente pode surtar, fazer um surto novo. Certo? Então, é uma psicose porque a medicação, ela perdeu o seu efeito. Então, ela cai e o paciente psicotiza uma parte do dia, piora uma parte do dia. Então, pode ser isso, por efeito de medicação, e pode ser também um fenômeno epilético, um fenômeno paroxístico, sim, pode ser, mas é muito mais provável, nesse caso aí, claro, a gente não pode dar diagnóstico online, também nem estou vendo o caso, mas eu estou falando em tese pode estar aparecendo mais um problema de farmacocinético, ou seja, o problema da medicação, dos níveis da medicação. Certo? Então vamos terminar, porque senão o Maurício fica sem almoço, né, Maurício? Bom, agradeço a atenção mais uma vez, não sei se o professor Valdemar vai falar de novo, acho que não, né? Acho que não, doutor, então, pode encerrar. Eu agradeço mais uma vez, agradeço o Maurício. Quero dizer que a Associação Psiquiátrica de Goiás está à disposição de vocês, tá? Caso queira contribuir, ajudar na nossa associação, no nosso trabalho, vou deixar o e-mail aqui para vocês queiram comunicar, ou às vezes tem alguma outra pergunta que não foi respondida. Então, o nosso e-mail é renovacãoapg, renovação, tá, gente? Mas que não tem o C cedilha. @gmail.com, tá? Então, esse e-mail, renovacãoapg@gmail.com. Quem quiser ajudar no nosso projeto de curso de psiquiatria, quem quiser ajudar no nosso projeto de ou fazer perguntas, mandar perguntas, ou de alguma outra forma, estamos abertos e precisando de ajuda, precisando de muita gente para nos ajudar. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado ao Maurício, que está aí perdendo seu domingo, né, para nos ajudar, fez os slides para mim, com muita boa vontade, foi ele que fez, ficou muito bom, muito bacana, tá? E, bom, obrigado a vocês que participaram, que nos brindaram com as suas questões. Esse vídeo vai estar disponível no Facebook, Marcelo Ferreira Caixeta, tá? E assim junto com outros também, tá? Vejam lá, e nós vamos continuar fazendo o curso de psiquiatria da PG. Fiquem ligados lá no Facebook, que a gente vai soltar novos vídeos de novas aulas de psiquiatria. Bom, obrigado, até mais. Bom domingo.